Um minutinho, peço bate-papo. Um bate-papo descontraído com o senhor Antônio. Vamos lá, meu amigo. Boa noite. Como é que você tá? Tá tudo bem? Olá, minha querida, estou ótimo, graças a Deus, melhor agora. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham e que se dispõem a nos dar o seu carinho, o seu tempo, para que juntos possamos descobrir um pouquinho mais a respeito desse universo maravilhoso e incrível que são as nossas mentes. É mesmo Vamos lá. isso. Antônio, então, primeiro, obrigado por estar aqui comigo, por aceitar esse convite, por aceitar esse canal de conversa descontraída, para que a gente ajude outras pessoas a passarem a pensar. O mundo está precisando pensar. Então, para que as pessoas também te conheçam, porque essa live vai ficar gravada, vai ficar salva. Então, quem não pode assistir agora, por favor, no futuro, assista, reassista, encaminhe para um amigo, porque vai ser bem gostoso essa conversa. Se apresenta, por favor, para que as pessoas possam te conhecer. Vamos lá. Eu sou José Antônio, filho de Antônio e de Dora, enteado de Diogo, que me criou, pai de Rodrigo, de Flávia, de Guilherme, de Elea, padrasto de Micaela e de Tatiana. Sou autodidata por opção e por rebeldia. Tenho como aprendizado essencialmente a escola da vida e nesse momento da minha vida, nessa experiência, nessa jornada, tenho descoberto muitas coisas importantíssimas que tenho procurado compartilhar a respeito desse universo quase que desconhecido por todos nós, que são as nossas mentes. Tive e tenho o privilégio de ser aceito como discípulo pelo maior mestre de todos os tempos, aquele cara que, segundo dizem, viveu há 2000 e poucos anos na Galileia, mas que deixou um legado que ultrapassa as religiões e de uma sabedoria que ainda hoje se aplica às nossas vidas. Isso tem também trazido muito conhecimento, muita gratificação à minha vida. Estou nesse momento procurando sempre compartilhar e despertar as mentes daqueles que se dispõem a sair um pouco da mesmice, pensar fora da caixinha, fugir um pouco daquilo que querem nos fazer ouvir, ver e pensar e usarmos esse potencial enorme que cada um de nós tem dentro de si. É mesmo isso. A nossa mente tem um poder que muita gente desconhece. E, infelizmente, a grande massa não entende o poder da nossa mente. A nossa mente transforma a nossa história. E nós fazemos parte de um grupo, de uma sociedade, de pessoas que não querem que as pessoas pensem. E hoje nós estamos aqui, nós os dois, para ter esse bate-papo descontraído, para a gente dizer para você que você é capaz de trabalhar a sua mente. Você sabia disso? Antônio, você acha que as pessoas sabem que elas podem trabalhar a mente delas de maneira a se favorecerem, a mudarem a realidade delas? Porque nós criamos assim uma sociedade do medo, do não pensar, do viver. Ai, tudo vai acabar, eu não consigo nada. Amanhã vai vir uma nova pandemia. Então as pessoas estão apavoradas e estão esquecendo que a gente tem algo muito poderoso, que é a nossa mente. Conta aí para nós, o que é possível fazer com a nossa mente? Pois é, Samira, esse fenômeno ele é histórico, milenar. Sempre as massas foram aculturadas e forçadas, principalmente pelo medo, a abrirem mão do seu potencial imenso, não pensando e aceitando dogmas, imposições, realidades falsas que nos foram impingidas ao longo de séculos e séculos. O que eu tenho notado, Samira, é que já de algum tempo para cá tem havido um número crescente e exponencial de pessoas que têm procurado
adquirir mais conhecimento, desenvolver a sua inteligência emocional, a liberar esse potencial de energia incrível que existe dentro de cada ser, e esse número ultrapassa muito aquilo que a gente consegue imaginar. Basta olharmos para as redes sociais mais sérias, né, com um enfoque direcionado para isso, e nós vamos perceber que, mesmo no meio de um monte de abobrinhas e de baboseiras, tem surgido muito conteúdo importante a respeito disso. Tem havido pessoas fantásticas que têm compartilhado o seu conhecimento, a própria ciência da psicologia, da psiquiatria, das neurociências tem contribuído muito, e depende de cada um de nós aplicarmos algum esforço, algum tempo, para entendermos melhor de que forma essa energia que habita em nós pode transformar a prática, o contexto diário das nossas vidas de uma forma muito significativa, muito além daquilo que julgávamos ser possível até muito pouco tempo atrás. É verdade. É interessante a gente falar, porque algumas pessoas, quando a gente começa a falar de assuntos sérios, não se interessam. E eu vou dizer para você que está aí desse lado que é importante de fazer pensar. A mente, ela é poderosa. Nós somos, ele estava falando de energia, de consciência, que essa humanidade está criando uma consciência coletiva que não existia. E por mais que as pessoas querem que essa sociedade continue não pensante, e foi interessante, foi uma coisa que eu descobri muito, Antônio, quando eu estive em Portugal, foi que eu vim do Brasil, eu moro em Portugal há quase 20 anos. E qual foi o meu primeiro susto quando eu cheguei em Portugal? Foi que nós somos educados a não pensar. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu liguei a televisão e os programas aqui eram sobre política, sobre história, sobre debatias, eram programas de perguntas e respostas. E eu, pá, o que está se passando? Da onde é que eu vim? Eu estudei em colégios particulares, aqui em Portugal chamamos de colégios privados, me considerava uma pessoa mediana no grau de inteligência e comecei a me sentir emburrecida. E hoje em dia, eu entendo perfeitamente, depois desses 20 anos, que muitas sociedades são educadas para não pensar, onde tudo é voltado para que as pessoas fiquem no superficial. E isso acontece também nas lives. Quando a gente está falando de bobagem, as lives estão cheias, 100, 200, 1000. Mas chegou a hora do despertar. E há, sim, um grupo muito grande já de pessoas, felizmente, dizendo para as outras pessoas: pense. Por quê? Porque se você pensar, você vai ter o poder de criar a sua realidade. É tão poderoso essa coisa da gente ser positivo, da gente se entender qual é o nosso lugar no mundo. Antônio, eu não sei se você tem essa percepção do quão forte é a gente ser positivo. Eu entendo que há um movimento secular, se não milenar, de forças poderosas que, na atualidade, em pleno século XXI, dominam os meios de comunicação, os processos da educação e tentam, com todo o recurso que dispõem, manter a maior parte possível da humanidade alheia a qualquer possibilidade de mudar o establishment, o sistema no qual vivem. Nós temos notado esses movimentos acontecendo de forma cada vez mais intensos em todas as sociedades. Porém, apesar de toda essa repressão profundamente disfarçada
com esse festival de ignorância, de ridículo, de mau gosto. Ele é mundial. Se nós observarmos as redes televisivas de praticamente todos os países europeus, norte-americanos, aqui na América do Sul, o modelo é praticamente um estereótipo. Até os formatos apresentados na tela, com as tarjas, com as vinhetas apresentando as principais notícias que vão ser ali colocadas, visam prender a atenção das pessoas de uma maneira que elas não consigam sequer refletir sobre aquilo que estão assistindo e passem a aceitar de forma absolutamente passiva aquilo que lhes querem impor. Isso passa pelo sistema político, atualmente muito polarizado. Temos visto nas eleições europeias agora vários movimentos se sobrepondo, mas na realidade não existe essa fantasia de esquerda ou direita ou de centro. O que há é um conluio entre todas essas forças visando manter aprisionados as mentes das pessoas para que elas não exerçam esse poder incrível que cada um tem dentro de si. Eu repito, poder incrível. Porque quando nós conseguirmos sair um pouco dessa forma Matrix. estereotipada, dessa matrix, para Essa usar a Matrix. expressão do cinema, né? E conseguimos entender esse fantástico mundo que é a nossa casa mental, que é regida por uma proprietária, a que chamamos consciência, mas que coabita com outros 4 moradores permanentes, que são as nossas memórias, as nossas lembranças, as nossas emoções e sentimentos, os nossos pensamentos que não param um segundo e o nosso ego, que é o comparador e julgador de tudo aquilo que vemos fora de nós. E a consciência, sem estar atenta, permite que esses 4 indivíduos, uma comparação muito legal, os chama de 4 macaquinhos, façam uma enorme balbúrdia na nossa casa mental, levando-nos a, em determinados momentos, nos deixarmos levar pela memória, que traz tristezas, nostalgia, sofrimento, dor, ou então uma sensação tola de que o passado era melhor, fazendo com que grande parte da nossa energia seja desviada para o passado. Ou por aqueles sentimentos que afloram, não emoções, é muito importante nós identificarmos o que é emoção do que é sentimento. Emoção é uma reação físico-psíquica do corpo diante de algum fenômeno externo. Por exemplo, medo. Se você vê um cão bravo na tua frente, antes que você consiga raciocinar num espaço de 9 milionésimos de segundo, o nosso corpo recebe uma cascata de endorfinas, de uma série de hormônios que são liberados para nos preparar para uma autodefesa, seja para lutar, seja para fugir. Isso é uma emoção. Já o sentimento é muito mais profundo e muito mais intenso. A emoção dura alguns minutos. O sentimento não, ele se perpetua por muitas horas, dias, anos até. Os nossos pensamentos, quando não claramente direcionados, não nos permitem focar em nada que possa nos trazer um rumo definido para as nossas vidas. E o nosso ego, sempre alimentado, em especial pelo consumismo absurdo que nos foi imposto pela sociedade atual, ele acaba comparando e nos fazendo julgar e comparar a nós mesmos com tudo aquilo que está ao nosso redor. Puxa, aquele cara tem um carro melhor que o meu. Nossa, fulana fez uma viagem para tal lugar que eu ainda não conheci. Alguém falou de um restaurante maravilhoso e eu não tenho condição financeira de frequentar. Todas essas tolices
que absorvem a nossa energia e nos desviam do nosso verdadeiro desígnio de vida, porque nós não estamos aqui por acaso. Todos nós temos uma capacidade e um potencial extremamente grande para transformarmos as nossas vidas em algo maior do que vivemos simplesmente de acordo com a maré e ao sabor dos ventos. Quando tomamos consciência disso e passamos a observar quanto esses quatro elementos influenciam as nossas vidas e procuramos gerar um foco direcionado. O que eu sou? O que eu vim fazer aqui? O que eu realmente quero para a minha vida? Qual é o meu propósito? E começamos a alinhar pensamento ao sentimento, a energia produzida provoca reações concretas na matéria na qual nos inserimos. E vamos nos transformando e atraindo para nós aquilo que realmente necessitamos, aquilo que podemos chamar de prosperidade real, que não tem nada a ver com ganhar dinheiro, tem a ver com termos prosperidade em todas as nossas iniciativas, nas nossas relações afetivas, familiares, sociais, profissionais. E o recurso material é consequência disso. Há uma frase que eu adoro e que especifica muito isso. Nós podemos entender o sucesso, o êxito, como aquilo que atraímos com aquilo que nos tornamos. Só nos transformando interiormente é que nós vamos atrair para nós todas as coisas boas que merecemos, muito além do que as que precisamos. Muito Esse é um além, é ponto a verdade. ser considerado. É verdade. É interessante a gente parar para pensar, né, Antônio, como é forte isso. Essa coisa da matéria, da energia. Quando a gente começa a conversar com pessoas que estão completamente fora desse mundo de energias e universo e matéria e cocriação, eu digo, você lembra que às vezes você encosta em alguém e você dá um choque? A verdade, minha gente, é que nós somos energia. Nós produzimos energia. Isso reflete no nosso corpo e reflete na nossa vida, você queira ou não. É científico, é um fato. Eu, hoje em dia, nas palestras, quando eu tô com as pessoas, olho em cada uma daqueles rostos que estão me ouvindo e eu penso assim: como eu posso fazer chegar a mensagem para dizer para aquela pessoa que ela consegue transformar a realidade dela? Porque se nós somos energia e essa energia emana da nossa matéria, você vai atrair aquilo que você quer. E você tem que realmente Exatamente. sentir, né? Muitas pessoas falam: ah, eu sou super feliz, eu sou super. Ah, eu adoro, às vezes, quando eu escuto assim: eu sou uma pessoa amorosa, eu dou tanto. Será que isso é real? A sua realidade que você está vivendo vai determinar quem você é, de verdade. Porque se nós somos atração, nossa realidade vai determinar que tipo de coisa que nós estamos atraindo para nossa vida. E isso quer dizer em tudo: amigos, trabalho, relacionamento, tudo é atração. E isso é tão lindo que nos dá o poder de poder transformar a nossa realidade. Deus é tão perfeito. Eu não gosto de falar muito de religiosidade, mas às vezes escapa, porque eu tento sempre falar nível de universo, porque cada um acredita naquilo que quiser, e o amor maior é quando a gente está acessível a todos. Eu respeito toda a gente, todas as religiões, todas as pessoas, e aqui o assunto não é religião, é sobre você. Nós viemos dizer para você hoje que você é capaz de transformar a sua realidade pela sua mente, pelas suas emoções. Foi tão técnico e tão profundo aquilo que o Antônio falou,
que eu comecei a sentir, lembrar das palestras quando que eu olho aqueles rostinhos e penso assim, o que será que aquela pessoa queria para a vida dela de verdade? No fundo, Antônio, todo mundo quer ser feliz, quer se sentir amado. E Mas o esse é o que é a maior. felicidade real? E o amor? Por quê? Porque muitas vezes só o fato que nós seres humanos sentimos a necessidade do amor. O amor tem uma frequência tão alta, tão alta, tão alta, que ele muda a realidade de qualquer pessoa. Vocês já viram uma pessoa completamente destruída receber um abraço e ser transformado? Isso é lindo. É a força do amor. É a força do Uma amor. coisa, Samira, se você me permite, a física, que em especial na virada do século para cá, já desde o século passado, com o advento da física quântica, tem nos aberto caminhos e trilhas até então inimagináveis. O próprio recurso que estamos utilizando aqui, nessa comunicação de quarta dimensão, em que estamos ao vivo, transmitindo som e imagem em tempo real, coisa que até recentemente era ficção científica. Na minha infância, a gente via isso nos seriados de ficção científica. Hoje é uma realidade concreta. Isso é quarta dimensão, já ultrapassou a tridimensionalidade onde vivemos até recentemente. E a física quântica já há bastante tempo enuncia que a energia ela é essencialmente dinâmica. Ela sempre está em movimento, nunca estática. E ela tem um movimento circular, elíptico. Ou seja, ela vai Ivo. e volta. Tudo aquilo que projetamos através da energia dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, que são as formas mais poderosas de expressão e que determinam as nossas palavras e os nossos atos, essa energia que geramos, ela vai ser projetada, vai circular e retornar para nós amplificada, porque ela se conecta com tudo aquilo que está na mesma faixa de frequência. Se nós aqui, exatamente, estamos todos conectados no universo, nós vivemos num mar de energia e interagimos conscientemente ou não Campos com uns com os outros. eletromagnéticos. É isso mesmo. Só que essa energia da mente, ela está numa faixa de frequência muito acima daquelas que nós utilizamos nos nossos dispositivos de todos os aparelhos que temos ao nosso dispor. Ela tem uma frequência muito mais elevada. Então, digamos assim, imagine uma imensa usina nuclear, que tem ali um gestor, que deveria comandar todas as operações, e que ele tem 4 assessores diretos. Essa é a nossa casa mental. A consciência e as memórias e lembranças, as emoções e sentimentos, os pensamentos e o ego. Todos eles pulando de um lado para o outro, um cutuca o outro chama atenção, o outro quer se colocar em evidência, e a consciência está lá como um gestor atoleimado, bêbado, sonolento, permitindo que cada um deles faça o que quer. Essa é a imagem coletiva da mentalidade humana de hoje. E por isso somos tão facilmente conduzidos como manadas pelos dirigentes nas mais altas esferas do poder, que estão acima dos políticos ocasionais que hoje ocupam cargos nessa ou naquela função. O que realmente comanda o mundo de hoje é um topo de pirâmide que concentra todo o poder financeiro através do qual influencia tudo o que existe e determina a frequência vibratória baixa na qual a grande maioria se vê presa. Quando nós saímos dessa faixa, nós passamos a acessar outros níveis, outras frequências.
E a mais poderosa que nos é dado acessar é exatamente a que você citou, a energia do amor. Não o amor físico, claro, o amor que devemos sentir, em primeiro lugar, por nós mesmos. Porque quando nos amamos de verdade, tem um poema maravilhoso de Chaplin falando sobre isso, nós passamos a expressar esse amor com muito mais qualidade e intensidade, atraindo para nós pessoas que também têm muito amor para dar e receber. E dessa troca, desse compartilhamento dessas frequências elevadas, é que surgem as transformações interiores que atraem para nós tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que merecemos e nos afastam daquelas crenças limitantes que nos foram incutidas pelas nossas experiências traumáticas da infância, pela forma que fomos criados ou educados e pelas circunstâncias do meio em que vivemos. Passamos a entender que felicidade é um conjunto de situações e não apenas um momento feliz que podemos sentir, por exemplo, ao passarmos um final de semana num lugar agradável ou termos uma conversa com uma pessoa a quem temos profundo carinho ou saborearmos uma comida deliciosa. Não, felicidade vai muito além disso. E não há felicidade maior do que a de compartilhar. Porque quando compartilhamos, recebemos infinitamente mais do que doamos. Eu falei com você essa semana sobre a lei da compensação, né, Samira? Foi verdade. Uma das leis universais que são ensinadas por alguns dos mestres ascensionados de algumas correntes espiritualistas, nada a ver com religiões, mas são leis que existem e que já são conhecidas de tradições esotéricas muito mais antigas que a nossa civilização judaico-cristã. Essa lei da compensação diz que tudo aquilo que doamos não de material apenas, mas que doamos de nós mesmos, ou quando fazemos uma doação material com um sentimento verdadeiro de ser útil e de ajudar-nos, por uma lei matemática do universo, necessariamente o universo nos Devolve. retribui. É. É incrível, é muito gostoso. E quando você começa a perceber como é que funciona, mais você quer dar. Porque nós damos, damos e Nos damos. preenche. Preenche. Voltamos ao mesmo, ao ponto-chave, é o amor. Porque quando você se sente preenchida, você se sente amada. E eu digo muitas vezes que as pessoas ainda não entenderam que não devem andar sozinhos. Nós devemos andar juntos. Porque juntos, olha, um grupo de estudo, a gente está andando juntos. Numa caminhada, a gente está andando juntos. Com uma amiga fazendo dieta com você, você está andando juntas. Vocês não estão entendendo que a força do amor, da retribuição, aquela coisa de, ai, foi bom para mim, não vou contar para ninguém, acabou. E aí voltamos no mesmo ponto, que é a consciência coletiva. O mundo está mudando. A coisa está frenética, está acontecendo. Vocês estão escutando de todos os lados que existe uma consciência, que existe a positividade, que existe energia, que existe matéria que você é capaz de mudar a sua vida. Mas existe ainda uma grande massa de pessoas que não mudam. E estão ficando para trás. E estão vendo as outras crescerem, se desenvolverem, quererem mais, porque, Antônio, é tão intenso, e eu acho que você vive isso como eu, que é, quanto mais você descobre, mais você quer saber. Você vai descobrindo a força da retribuição, do universo, da energia, do dar, que quanto mais você faz, quanto mais você sabe, mais você quer fazer. Você sente isso também? Sem dúvida nenhuma, Samira. Eu humildemente me coloco diante de todos aqui como uma pessoa que está aprendendo e experienciando num momento de grande transformação na minha vida pessoal, que me
tirou da zona de conforto em que me encontrava, que me fez perceber o quanto eu estava adoecido mentalmente e fui buscar ajuda em todos os recursos que tenho. E passei a descobrir que eu já tinha muito conhecimento interiorizado, mas nunca aplicado à minha vida. Eu tive que redirecionar o foco dos meus pensamentos, ressignificar as minhas crenças, os meus sentimentos mais profundos, e ao fazer isso, eu sobrevivi a um período em que muita gente ao meu redor caiu em depressão, em profunda tristeza, ou vive apavorado, com medo de tudo que o rodeia, das mudanças climáticas, das mudanças econômicas, das mudanças políticas, do medo da violência, do medo da carência de faltar o que o sustente no futuro, todas essas incríveis formas de energia negativa que nós cultivamos inconscientemente, porque as nossas consciências estão congeladas, estão adormecidas. Ao despertarmos para isso, nós começamos a perceber. E eu comecei uma experiência muito interessante, há muito pouco tempo, como você sabe, de postar alguns vídeos despretensiosamente, nesse formato que estou aqui, sem nenhuma produção, sem nenhuma formatação, sem nenhuma iluminação especial, tratando exatamente desse aspecto. E coloquei isso como sendo um lanche para a mente, num tom de brincadeira, conclamando as pessoas que me assistiram a darem um lanchinho para suas mentes. E surgiram algumas brincadeiras em torno disso e perguntas. Por que alimentar a nossa mente? Como assim alimentar a mente? Ora, nós não alimentamos o nosso corpo. Nós acordamos pela manhã, primeira coisa que fazemos logo após a higiene matinal ali, espantarmos o sono, é nos alimentarmos. Alguns têm o hábito de fazer um lanchinho pelo meio da manhã, tem um horário de almoço, eventualmente um lanche à tarde, eventualmente uma ceia à noite. Estamos constantemente nutrindo os nossos corpos. Muito além daquilo que seria necessário, bem da verdade, porque somos muito mal educados do ponto de vista do consumo de alimentos. Se nós temos uma alimentação saudável, bem equilibrada, evitamos aquilo que sabemos ser tóxico, como alimentos ultraprocessados e outras coisas extremamente mal, maléficas para o nosso organismo, nós vamos adquirir vitalidade, nós vamos ter um corpo mais sadio. Quando, ao contrário, nos alimentamos mal, consumimos aquilo que sabemos que não nos faz bem, não praticamos nenhum tipo de atividade física, vivemos de forma sedentária, os nossos corpos adoecem. Agora, um dado interessante. Sabe qual é o órgão do nosso corpo que mais consome energia? Não, qual é? Alguns podem imaginar que sejam o nosso aparelho respiratório, que está constantemente aspirando e expirando, oxigenando o sangue, ou o coração que não para Coração, eu muito. pensei logo no Não, coração. não. Por incrível que pareça, o nosso cérebro, onde fica a sede da nossa casa mental, embora ele tenha apenas 2% do nosso peso corporal, ele consome 25% de toda a energia que consumimos. Muito mais que o coração, muito mais que o baço, muito mais que o pé. Esse órgão pequenininho é o maior consumidor de energia e por isso ele produz tanta energia, porque ele metaboliza e expressa através dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras e dos atos. Se nós observarmos todas as civilizações sobre as quais temos notícia, inclusive a atual, desde um prosaico lápis
até uma espaçonave como a SpaceX, lá do grupo do Elon Musk, desde uma caixinha de fósforos até os supercomputadores mais potentes, já idealizados pelo homem, de onde nasceram todas essas inovações e esses empreendimentos? É Das verdade. mentes. Tudo o que existe no plano material foi antes pensado. E hoje nós dependemos de milhões de pessoas para produzir um único lápis. Que tem que haver, primeiro, o abate da árvore, de onde é extraída a madeira, o transporte, o beneficiamento, uma indústria que vai produzir as tintas, outra que vai minerar o grafite, vai modelá-lo, até que chegue numa outra empresa que vai lá. Ou seja, tem milhares de pessoas envolvidas para fazer as coisas mais simples do nosso cotidiano. Não há produção individualizada, exceto a intelectual, exceto a que é produzida pelas nossas mentes. A iniciativa de nos encontrarmos aqui hoje, esse pequeno grupo de mentes que estão, repito, utilizando meios da quarta dimensão para se conectarem e pensarem em conjunto, estamos gerando uma carga de energias extremamente poderosas que não temos a menor ideia de quanto vai alcançar mais, porque não sabemos para onde essas ondas eletromagnéticas vão ser espargidas ao longo do tempo, ou, usando a linguagem da web, quantos vão compartilhar, quantos vão sugerir. Não tem limite. Não tem limite. Nós nunca sabemos até onde a nossa voz vai chegar. Não. E o mais Mas gostoso é saber que nós estamos aqui não falando besteira. isso, pelo menos tentando, né, Samir? Tentando Não pedir. somos gênios, não Não, somos pessoas de longe grande disso. sabedoria, Mas né? estamos com vontade de ajudar nesse despertar. E estamos com Isso aí. vontade de fazer Não somos parte de um autores grupo. de best-sellers, Não. nem Na nossa temos. simplicidade, eu digo muitas vezes para as minhas clientes que eu falo assim: eu não tenho um QI alto, mas eu tenho boa vontade, eu me esforço. Você citou um ponto importantíssimo, o QI. Logo após o pós-guerra, Olha, a Rosemary está vários dizendo: estudos. incrível mesmo o poder da mente. E aí a Tati Perfeito. disse: vocês jamais estão falando besteira. A Silvia, este tema devia ser ensinado nas escolas. Nós não fomos educados para usarmos as nossas mentes. Não viemos com um manual de instruções e o sistema educacional, os nossos pais, os nossos antepassados, raramente continham, tinham esse tipo de conteúdo para nos passar, certo? Agora, do ponto de vista da atualidade, aquilo que foi endeusado até os anos 70, 80 do século passado, o quociente de inteligência, foi gradativamente sendo substituído e hoje o que determina a mensuração da capacidade de indivíduos, tanto no meio corporativo, empresarial, quanto no meio intelectual, é a inteligência emocional e não mais a inteligência intelectual. É o quanto temos de habilidade para lidarmos uns com os outros, para compartilharmos a vida. Isso é o que determina o sucesso ou o fracasso de qualquer empreendimento. Então, Pessoas Antônio, brilhantes. o que você está querendo me dizer ou passar de informação aqui para nós é que hoje tem um grande peso a inteligência emocional, mais forte até do que a inteligência intelectual. É isso? Em qualquer meio corporativo, em qualquer centro de formações individuais, de treinamento, os famosos coaches, hoje, o que se leva em consideração, inclusive para elencar pessoas para cargos de altas esferas, é a inteligência emocional e não a inteligência intelectual.
Porque não adianta um indivíduo ter uma mente brilhante no ponto de vista científico, tecnológico, o desenvolvimento intelectual em si, com enorme conhecimento, mas não saber, por exemplo, como dirigir uma equipe de trabalho, É mesmo. como se relacionar com as milhares de pessoas com as quais nos conectamos por alguns segundos, por algumas horas ou por décadas das nossas vidas. Tem um grande sucesso profissional, material, mas suas vidas afetivas são da mais absoluta miséria. Não conseguem se relacionar com seus cônjuges, com seus companheiros, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, tudo baseado em interesses momentâneos, sem que haja um real compartilhamento. Há uma obra fantástica que foi best-seller no final do século passado, primeiro livro de um autor absolutamente desconhecido chamado James Redfield. É um livro de ficção, de aventura, chamado A Profecia Celestina. É genial na sua apresentação e ele insere, dentro do contexto da aventura contida no livro, esses conceitos de uma maneira muito clara, principalmente o conceito da sincronicidade. Porque eu, José Antônio, sou único, singular, não existe um Não clone, existe uma outro. réplica minha. Assim como não existem clones de nenhum de nós no universo. Não apenas pelas nossas digitais ou pelas nossas íris, mas pela frequência vibratória que emanamos. O nosso ID mental. Nosso código, cada um tem o seu. Né? É E verdade. essa singularidade nos coloca, conforme os pensamentos que produzimos e que permitimos que os nossos cérebros projetem, nos colocam em sintonia com todos aqueles que vibram na mesma faixa de frequência. Olha que coisa Que maravilhosa. lindo. E por isso estamos aqui hoje, porque estamos vibrando na mesma frequência. Você não costuma colocar religião, e nem eu não sou uma pessoa religiosa, mas sim eu cultivo a religiosidade, Religiosidade. no É verdade. sentido de que aquilo que me conecta com algo superior a mim, com essa mente suprema que criou todo o universo, a mim inclusive, e a cada um de nós. Porque eu não consigo conceber racionalmente que nós sejamos um fruto do acaso. Portanto, essa inteligência superior, essa mente superior, arquiteto do universo, qualquer que seja o nome que lhe demos, nos colocou diante de opções, de escolhas, em cada etapa da nossa existência, para que possamos evoluir, para que possamos crescer, não apenas intelectualmente, mas, acima de tudo, energeticamente, vibrando em frequências cada vez mais altas, e o objetivo final, nessa etapa de evolução em que nos encontramos, é exatamente atingirmos a capacidade de gerarmos e nos sintonizarmos a energia que nosso pobre vocabulário chama de amor. Amor em todas as suas infinitas formas de expressão. Amor que nos torna realmente felizes na maior parte do tempo. Amor que nos ajuda a equilibrar os momentos de tristeza com os momentos de alegria, fazendo com que essas emoções conflitantes caminhem juntas, porque não é possível nós vivermos o tempo todo alegres. Não. Uma pessoa que está alegre o tempo todo, ela precisa de ajuda profissional. Da mesma forma que aquele que vive e cultiva a tristeza por meses a fio, seguramente está num processo de depressão. O amor é que nos ajuda a equilibrarmos essas emoções e nos conectarmos uns com os outros de uma forma salutar, de uma forma a que realmente venhamos a contribuirmos
uns com os outros e doando, recebemos cada vez mais amor. É gostoso a gente parar para pensar que nós somos um código energético e que cada um tem o seu e que se a gente se alinha na mesma frequência. Nós podemos estar num código, mas nós podemos acessar a melhoria desse mesmo código. Você pode estar triste, mas você não precisa permanecer na tristeza. Você pode. Olha, a Tati colocou a de haver um equilíbrio, a Rose colocou é verdade. Nós temos opção, nós temos o livre-arbítrio. E é tão interessante que essa energia que nos criou é tão maravilhosa que ele nos permitiu ter o livre-arbítrio. E você pode dizer que não sente, mas a gente sente quando não é certo. Parece que tem duas forças, né? E que há a força da acusação. Aquela pessoa que tira uma coisinha que não é dela, que fala mal do vizinho, que nos existe a energia da acusação, que vai te mostrar que não é legal. E se você permanece nessa energia, você vai se afinizar, vai se alinhar com pessoas que vibram como você. Só que nós podemos mudar o nosso código. Isso é tão maravilhoso, porque daí você começa a entender e pode estudar e pode utilizar esses meios de comunicação. Hoje em dia, tá tudo acessível a todos. Com a internet, com o telefone, com livros, com ninguém pode dizer que não tem informação, com palestras, com workshops gratuitos. Então, é uma opção nossa continuar vibrando numa energia baixa ou falar, não tô agindo legal, mas eu quero mudar. E daí a gente fala também na força da ambiência, que eu falo muito durante os nossos encontros. Olha, é uma impressão digital, é isso mesmo. Nós temos uma impressão e nós podemos, dentro da força da ambiência, ir moldando esse nosso código. E nós não precisamos permanecer com aquele código que a gente veio. Conforme a gente vai adquirindo consciência, nós vamos alterando isso. E isso é muito gostoso, é muito gratificante, porque quanto mais você muda, mais feliz você se sente, mais amor de retribuição você consegue vivenciar. E é viciante, porque daí a gente quer mais. Uma coisa fantástica, Samira, é que, eventualmente, embora nós tenhamos acesso, através da internet, às mentes mais brilhantes da atualidade e do passado, sejam através de palestras, de lives, de entrevistas, seja através da literatura, de expressões culturais de toda a ordem, cada um de nós se identifica com uma linha de pensamento. Às vezes, um pensamento de Gurdjieff, para algumas pessoas, ou de Jung, podem ser grandes insights, e para outro, o Não mesmo é. ensinamento não diz nada. Eu tenho, assim, uma fantástica bênção de ter, desde muito cedo na minha vida, a capacidade de absorver informações de todos os meios possíveis. E uma das fontes mais preciosas e agradáveis de ensinamento, que ainda hoje transforma a minha vida a cada momento, é a da música. Eu adoro os pensadores, os filósofos que se expressam através da música. E um deles, em especial, um sábio baiano que recentemente completou 80 anos, nosso querido Gilberto Gil, certamente muitos aí também devem conhecê-lo, tem uma música dele, entre muitas, que se aplica perfeitamente àquilo que estamos dizendo aqui. É uma música chamada Tempo Rei, onde ele diz: não se iludam, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando tempo e espaço, navegando em todos os sentidos. Assim somos nós, a cada dia. As coisas se transformam, a matéria é efêmera, mas aquilo que absorvemos de informação e convertemos através da prática em sabedoria são aquisições eternas que vão nos acompanhar
por toda a nossa existência e muito depois delas. Outro cara fantástico, dessa vez um pantaneiro lá do Mato Grosso, Almir Sater. Almir Sater. Cada ser em si possui o dom de ser feliz. Nós temos esse potencial e essa capacidade. Nós não devemos jamais imaginar que vamos buscar a felicidade no outro, seja ele quem for. Jamais teremos um relacionamento afetivo próspero, com qualidade, com longevidade, se estivermos constantemente buscando no outro aquilo que nos faz falta. Essa carência só pode ser preenchida por nós mesmos. E só quando estamos plenos e satisfeitos conosco é que conseguimos amar irrestrita e incondicionalmente e podemos desenvolver relacionamentos estáveis. É verdade. É impressionante que tudo vai parar no amor. Nessa energia fantástica que transborda. É a gente aprender a transbordar, né? É aprender a dar, a amar, a ter a capacidade da gente se respeitar para viver a nossa trajetória e amar e transbordar. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Nós somos seres imperfeitos em busca de conhecimento e com vontade de transbordar conhecimento. Porque a gente podia pensar e continuar no nosso sofá e não passar a mensagem, porque não é fácil estar aqui desse lado, colocando a informação, chamando pessoas para pensar e não ter o friozinho na barriga do julgamento. Mas a gente quer transbordar na vida das pessoas. Não dá mais só para ficar para nós. Poderia ser, era mais fácil. Mas ficando mais fácil, a gente não ia transbordar amor. Então, a mensagem hoje é para que vocês passem a pensar de maneira consciente que a felicidade são momentos, que a felicidade não está numa conquista, está nas conquistas da história da sua vida, que é aquilo que você passa a ser. Porque não é aquilo que nós estamos naquele momento que vai fazer aquilo que nós somos para sempre. A gente é em transformação. Olha que coisa linda, a gente pode transformar. Nós temos a capacidade de se transformar e transformar o outro. Quando a E gente o começa, mundo, então. E o mundo. essa é a nossa missão. Nós somos co-criadores. Aqueles que, como muitos de nós, talvez até algum tempo, tínhamos essa noção dogmática que nos foi imposta, principalmente a nossa civilização judaico-cristã, de que no final dos tempos haveria um movimento qualquer e desceriam os arcanjos com suas espadas chamejantes e iriam extinguir o mal da superfície da terra e que só os bons permaneceriam. É uma alegoria, porque na realidade nós é que devemos promover as mudanças que queremos no mundo e só cultivando o amor interior e expressando esse amor é que estaremos co-criando, perfeito, Silvia, a realidade que desejamos. E isso começa, para nosso enorme benefício, nas nossas vidas. Porque quando começamos a promover essas mudanças dentro de nós, a nossa vida se transforma em algo infinitamente mais agradável, prazeroso, próspero, inclusive materialmente falando, e de saúde física, e de relacionamentos afetivos, de amizades, de ambientes, até que chegamos a um estágio em que passamos a influenciar o nosso entorno. É para isso que estamos aqui hoje. Se uma ou duas mentes dessas que estão nos acompanhando ou ver, vão nos acompanhar depois, tiverem um clique, um insight, o nosso tempo já foi profundamente recompensado. Mesmo. Não há a menor dúvida disso.
Nós não estamos aqui para passar o tempo. Nós estamos aqui para fazer o tempo valer a pena. Tem muita gente passando tempo vendo coisas que não vão acrescentar na vida delas, passando tempo sofrendo pela realidade de alguém ou dos outros, passando tempo à espera de receber amor sem saber serem amadas. Então, hoje, nós ficamos uma hora aqui, eu e o Antônio, conversando com vocês, para dizer que você é capaz de criar a sua realidade e que a energia maior, a maior energia de todas é o amor. E que o poder da cocriação não depende da política, da situação atual do país, da família que você teve, da sua história. Não, depende só de você. A sua realidade vai ser criada por você. E aí, quando você começa a entender a força que isso tem do pensamento, da positividade, e que você começa a co-criar pequenas realidades, pequenas relações, tudo muda ao seu redor. E não foi perda de tempo, pelo contrário, tá aqui hoje foi incrível. Antônio, eu só tenho para te agradecer. Eu quero que você diga as suas últimas palavras. Nós estamos há uma hora juntos, pedindo para as Últimas pessoas. palavras Não foi, dessa não foi. live. Eu Não, espero poder continuar falando nesta muito tempo ainda. live. Eu quero Gente, que vocês entendam que é difícil a gente, às vezes, ouvir termos tão técnicos e parar para pensar e não tá aqui para falar qualquer coisa. É para a gente falar sobre um assunto importante para te ajudar a mudar a sua história. Então, eu quero que o Antônio tenha um canal no YouTube. Eu quero que ele diga o canal, que ele conte para vocês um pouquinho sobre isso, para a gente não se alongar muito, porque em Portugal já são quase 11 horas. Amanhã eu sei que muita gente vai estar aí, né? Trabalhando, vai acordar cedo. Então, a mensagem foi passada, não vai ser só esta live, vão acontecer outras. E eu tenho só para agradecer quem esteve aí desse lado. Antônio, muito obrigada. E eu quero que você deixe aí a sua mensagem final para essa gente linda que esteve com a gente durante uma hora. bom, quanto a esse canal, é o meu nome, José Antônio C. de Cão Dias, no YouTube. Lá eu tenho postado essas reflexões que eu tenho feito e compartilhado com todas as pessoas. Quanto a esse momento, nada além de uma profunda gratidão pela oportunidade que a vida nos concede, que cada um de vocês que participou aqui conosco, com seu carinho, com seu tempo e, acima de tudo, com a sua energia, traz de imenso reconhecimento. E, para concluir, nada melhor do que a expressão que melhor resume tudo aquilo que falamos. Embora seja uma palavra de uma língua morta, ainda hoje ela é muito bem compreendida. Namastê. Eu reconheço o ser divino que habita em cada um de vocês. Eu Beijo no reconheço. coração, ótima noite, estejam em paz. Gratidão, gratitude, gratiluz. Obrigada pelo seu tempo. E obrigada por essa mensagem de qualidade, que é isso que o mundo está precisando, consciência. E sim, a gente vai falar muitas vezes sobre isso, porque a gente quer que vocês naveguem na consciência e atinjam assim a vossa mente de maneira fantástica, mudando a sua realidade, mudando a sua história, mudando a realidade daqueles que estão ao seu lado, que você transborde amor. E que a gente não anda sozinho, a gente anda junto. Por isso que eu tô aqui com o Antônio, porque assim, eu podia estar aqui falando sozinha, mas junto é tão mais gostoso. Obrigada, Antônio. Obrigada Rica, por fazer beijo no parte da minha coração. vida. Olha, todos os amigos queridos que nos prestigiaram aqui, estamos prestigiando, e aqueles que vão nos ver depois, porque esse vídeo vai ficar gravado e disponível para todos. Para Mais você. uma vez, a mais profunda gratidão. Samira, uma Obrigada. boa noite para você. Esteja em paz, minha irmã. Um beijo no seu coração. Obrigada por tudo e por tanto.